Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está aqui agora, seja muito bem-vindo. Comenta aí de onde você está acompanhando, porque o relato de hoje não é qualquer um. É daqueles que fazem a gente parar, refletir e perceber como a vida pode mudar em um piscar de olhos. O sol já queimava forte às 7 da manhã quando saí da fazenda rumo à cidade. Minha esposa Helena tinha ficado para trás, como sempre, com aquele olhar de superioridade que carregava desde que nos casamos. Ela tinha o dom cruel de encontrar defeitos em tudo e todos, especialmente nos funcionários, nos vizinhos, em qualquer pessoa que considerasse inferior. Eu me acostumei a esse comportamento ao longo dos anos, mas nunca deixou de me incomodar. A estrada de terra batida que levava ao asfalto estava seca, levantando uma nuvem de poeira vermelha atrás da minha Hilux. O cheiro de capim queimado entrava pelas janelas abertas, misturado ao aroma das flores de pequi que começavam a desabrochar. Era outubro e o calor já anunciava que seria um dos mais intensos dos últimos anos. Meu nome é Roberto Mendes. Tenho 52 anos e sou dono de uma das maiores fazendas de gado da região de Goiás. Nos últimos 15 anos, construí um império no agronegócio. Mas todo esse sucesso não conseguiu preencher o vazio que carrego desde que perdemos nosso filho ainda no ventre de Helena, há 8 anos. Mateus seria o nosso primeiro filho. Já tínhamos escolhido o nome, preparado o quarto, sonhado com o futuro. Quando Helena perdeu o bebê aos 7 meses de gestação, algo morreu dentro de nós dois. Ela nunca mais quis tentar ter filhos, e eu nunca mais consegui olhar para ela da mesma forma. O luto não compartilhado criou uma distância que as fazendas, o dinheiro e o trabalho nunca conseguiram preencher. Dirijo sozinho há anos. É nesses momentos, no silêncio da cabine, que as memórias voltam com mais força. O som das cigarras no cerrado me lembra das tardes que passava imaginando como seria ensinar meu filho a andar de cavalo, a cuidar do gado, a amar esta terra que tanto me deu e tanto me cobrou. Parei no posto do Zé Antônio, um lugar simples na beira da Go 070, onde costumo tomar um café antes de seguir para Goiânia. O estabelecimento não tem nada de especial. 2 bombas de combustível, uma lojinha que vende de tudo um pouco e uma pequena lanchonete com mesas de plástico branco. Mas o café é forte e o Zé sempre tem uma palavra amiga. Foi quando estacionei que ouvi os gritos. Você não vale nada, uma vagabunda, isso que você é. A voz áspera cortou o ar quente da manhã como uma navalha. Olhei na direção dos berros e vi uma cena que me gelou o sangue. Uma jovem visivelmente grávida estava ajoelhada na poeira vermelha do pátio do posto. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, o cabelo grudado no rosto molhado de lágrimas. Um homem alto, peito estufado, gesticulava violentamente sobre ela, cuspindo palavras de ódio como se fossem pedradas. "Fala que não é meu filho! Fala!" Ele continuou, a voz carregada de raiva. "Você me traiu com aquele vagabundo e agora quer que eu sustente bastardo dos outros." A jovem não respondia, apenas chorava em silêncio, uma mão protegendo a barriga, a outra tentando se apoiar no chão para não cair completamente. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, e mesmo com o rosto sujo de terra e lágrimas, dava para ver que era bonita. Mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos. Não havia apenas medo neles, havia uma tristeza tão profunda que me lembrou do meu próprio reflexo no espelho nos dias mais difíceis após perder o Mateus. Ao redor, algumas pessoas observavam. Um caminhoneiro mexia no celular, fingindo não ver. Uma senhora que abastecia o carro olhava de longe e meneava a cabeça, mas não se aproximava. O próprio Zé Antônio estava parado na porta da loja, claramente desconfortável, mas sem coragem de intervir. Todo mundo sabia que aquele tipo de confusão podia terminar mal, e ninguém queria se envolver. Eu deveria ter feito como os outros, deveria ter entrado, tomado meu café e seguido viagem.
Afinal, não era problema meu, mas algo dentro de mim não conseguia se mover. Cada insulto que aquele homem dirigia à jovem ecoava na minha consciência como um tapa na cara. "Levanta daí, desgraçada!" Ele berrou, fazendo menção de puxá-la pelo braço. Foi nesse momento que senti meu sangue ferver. Não sei se foi a lembrança de Helena grávida, a memória do filho que perdemos, ou simplesmente a indignação de ver um homem humilhando uma mulher grávida em público. Mas meus pés se moveram sozinhos. Caminhei atravessando o pátio com passos firmes, meu coração batendo forte. A poeira levantava a cada pisada e eu sentia o suor escorrer pelas costas por causa do calor e da tensão. O barulho das cigarras parecia mais alto, misturado ao som distante de um caminhão passando na rodovia. "Com licença", disse, parando a uns 2 metros do homem. Ele se virou, surpreso. Era mais alto que eu, devia ter uns 40 anos, com barba por fazer e cheiro de cachaça. Os olhos eram pequenos e vermelhos, cheios de raiva. Quando me viu, franziu o senho, claramente irritado com a interrupção. "O que é que você quer, velho?" Ele perguntou, a voz carregada de desprezo. "Isso aqui não é da sua conta. Estou vendo um homem humilhar uma mulher grávida." Respondi, mantendo a voz calma, mas firme. "E isso me incomoda." Ele riu, um riso sem graça, cheio de deboche. "Ah, é? E quem você pensa que é para se meter na minha vida?" Ele se aproximou um passo, tentando me intimidar. "Essa aqui é minha mulher, e eu faço o que quiser com ela." "Ex-mulher", a jovem murmurou, ainda ajoelhada, limpando o rosto com as mãos trêmulas. "Cala a boca!" ele gritou, virando-se para ela com o punho cerrado. Foi quando algo se rompeu dentro de mim. Me coloquei entre ele e a jovem, sentindo uma adrenalina que não sentia há anos. "Ela não é sua propriedade", falei, olhando diretamente nos olhos dele. "E você não vai mais gritar com ela na minha frente." O silêncio que se seguiu foi tenso. O homem me encarava, avaliando se valia a pena partir para cima de um estranho. Eu podia sentir os olhos de todos no posto sobre nós. Até as cigarras pareciam ter parado de cantar. Estendi a mão para a jovem. "Levanta", disse suavemente. "Vou te levar daqui." Ela me olhou com surpresa, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Suas mãos tremiam quando as colocou na minha, e eu a ajudei a se levantar devagar, tomando cuidado com seu estado. De perto pude ver que estava em estado avançado de gravidez, provavelmente no 8º mês. "Amanda", ela murmurou, quando nossos olhos se encontraram. "Meu nome é Amanda." "Roberto", respondi. "E você vai ficar bem." O ex-marido deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. "Você não pode fazer isso. Ela é minha mulher." "Ex-mulher", corrigi, mantendo Amanda atrás de mim. "E ela vai comigo." Naquele momento, vi nos olhos dele algo que me fez perceber que a situação era mais complicada do que eu imaginava. Não era apenas raiva que eu via, era desespero, medo, como se ele soubesse algo que eu não sabia. "Você não sabe no que está se metendo, velho", ele disse, baixando a voz para um tom ameaçador. "Essa mulher trouxe problema para todo mundo que se envolveu com ela. Se você for esperto, vai deixar ela aqui e seguir seu caminho." Amanda apertou meu braço e eu senti seu corpo tremer. "Não, por favor", ela sussurrou. "Me tira daqui." Olhei para trás, para aquela jovem assustada e depois para o homem à minha frente. Não sabia em que estava me metendo, mas sabia que não podia deixá-la ali. Talvez fosse a memória do Mateus, talvez fosse a necessidade de fazer algo certo depois de anos vivendo no automático. Ou talvez fosse simplesmente o que todo ser humano deveria fazer naquela situação. "Vamos", disse para Amanda, começando a caminhar em direção à minha caminhonete. "Você vai se arrepender", ele gritou atrás de nós. "Ela vai trazer desgraça para sua vida também." Não me virei. Apenas continuei andando, Amanda ao meu lado, seus passos pequenos e cuidadosos. Quando chegamos à Hilux,
Abri a porta do passageiro e a ajudei a entrar. Suas mãos ainda tremiam e ela evitava olhar para trás. Antes de dar a partida, olhei pelo retrovisor. O homem ainda estava lá, parado no meio do pátio, me encarando com uma expressão que misturava ódio e algo que parecia alívio. Era estranho, mas por um momento tive a impressão de que ele queria que eu levasse Amanda dali. Para onde? Perguntei, ligando o motor. Ela não respondeu imediatamente. Ficou olhando para as próprias mãos, colocadas sobre a barriga, como se estivesse protegendo o bebê. Não sei, murmurou finalmente, a voz embargada. Não tenho mais para onde ir. Senti um aperto no peito. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim, como um grito de socorro que eu conhecia bem. Era o mesmo desespero que senti quando percebi que não conseguiria salvar meu filho. A mesma sensação de estar perdido, sem direção. Mas desta vez era diferente. Desta vez, talvez eu pudesse ajudar. Tudo bem, disse, saindo devagar do posto. Vamos encontrar um lugar seguro. Enquanto nos afastávamos, Amanda começou a chorar baixinho. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio. E pela primeira vez em 8 anos, senti que estava fazendo algo que realmente importava. O que eu não sabia era que essa decisão me colocaria no meio de uma história muito mais complexa e perigosa do que eu poderia imaginar. E que aquela jovem grávida carregava segredos que mudariam minha vida para sempre. Os primeiros quilômetros foram percorridos em silêncio. Amanda encolheu-se no banco do passageiro, abraçando a barriga como se quisesse se proteger do mundo inteiro. Eu dirigia devagar, sem saber exatamente para onde ir, apenas querendo me afastar daquele posto e daquele homem o mais rápido possível. O ar-condicionado ronronava baixinho, mas mesmo assim eu sentia o suor escorrer pelas costas. Não era só o calor de outubro. Era a tensão de ter me metido numa situação que eu não entendia completamente. Pelo retrovisor, verificava constantemente se não estávamos sendo seguidos. Obrigada, Amanda murmurou, quebrando o silêncio. Olhei para ela de relance. Estava limpando o rosto com a barra da camiseta, tentando tirar a poeira e as lágrimas. Mesmo machucada e assustada, havia algo de forte nela. Uma dignidade que nem as humilhações conseguiram quebrar. Não precisa agradecer, respondi. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Ela deu um riso amargo. Você viu como as pessoas reagiram lá no posto? Ninguém fez nada. Tinha razão. Eu mesmo quase não fiz nada. Se não fosse a lembrança do Mateus, talvez tivesse continuado meu caminho como todos os outros. Como você se chama mesmo? Perguntou, ajeitando-se melhor no banco. Roberto Mendes. E você é Amanda, certo? Amanda Silva, ela confirmou, passando a mão pela barriga. E este aqui é o Miguel. Miguel? Sorri pela primeira vez naquela manhã. Já escolheram o nome? Já, disse, e pela primeira vez vi um sorriso tímido em seu rosto. Ele vai nascer no mês que vem. Faltam só algumas semanas. Senti um aperto no peito. Mateus também nasceria em novembro. Helena estava radiante naquela época, fazendo planos, comprando roupinhas, conversando com a barriga, até o dia em que tudo mudou. E o pai? Perguntei, tentando entender melhor a situação. O sorriso dela desapareceu imediatamente. O Marcos não é o pai do Miguel, disse baixinho. Ele sabe disso, mas não aceita. Marcos é aquele homem do posto? Meu ex-marido, confirmou suspirando fundo. Nos separamos há 4 meses, quando descobri que estava grávida. Ele ficou louco de raiva, disse que eu estava traindo ele, não acreditou quando falei que o bebê não era dele. Mas não é mesmo? Amanda balançou a cabeça. O Miguel é filho do João Santos. A gente se conheceu depois que eu me separei do Marcos. Havia algo na forma como ela falou o nome João que me chamou a atenção. Uma mistura de saudade e dor.
Onde ele está? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela. A paisagem mudava lentamente. Pasto, cerca, algumas casas espalhadas, o sol implacável queimando tudo sob um céu sem nuvens. Morreu, disse finalmente, a voz quase inaudível. Acidente de trabalho há 2 semanas. Ele era eletricista. A dor em sua voz era tão palpável que senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Agora entendia por que ela estava tão perdida, tão vulnerável. Tinha perdido o pai do filho, não tinha para onde ir e ainda tinha que lidar com o ex-marido descontrolado. Sinto muito, murmurei. O Marcos ficou sabendo da morte do João pelos outros. Ontem ele apareceu na casa da minha mãe, onde eu estava morando, dizendo que agora o Miguel ia ser problema dele, que ele ia ser obrigado a sustentar o filho de outro. Disse que se eu não assumisse que o traí, ele ia fazer minha vida virar um inferno. Por isso você fugiu? Minha mãe ficou com medo. Ela conhece o Marcos, sabe do que ele é capaz quando bebe. Pediu para eu ir embora por uns tempos, até ele se acalmar. Só que... Sua voz falhou. Só que eu não tenho mais para onde ir. Não tenho dinheiro. Não tenho ninguém. Parei o carro no acostamento. Precisava processar tudo aquilo. Amanda era viúva, estava no final da gravidez. Havia fugido de casa para escapar do ex-marido violento e não tinha para onde ir. E eu, um completo estranho, tinha me metido no meio dessa história. Você tem certeza de que não está sendo seguida? Perguntei olhando pelo retrovisor. Não sei, ela admitiu, também olhando para trás. O Marcos tem amigos, pessoas que podem estar procurando por mim. Senti um calafrio. Aquilo estava ficando mais sério do que eu imaginava. Que tipo de pessoas? Amanda hesitou antes de responder. O Marcos mexe com umas coisas erradas, sabe? Nada muito grave, mas... ele conhece gente perigosa. Tem umas dívidas também. Que tipo de dívidas? Jogo. Bebida. Ele devia dinheiro para uns caras lá de Anápolis. Por isso ele queria tanto que eu voltasse. Disse que se eu assumisse que o Miguel era filho dele, ia conseguir pensão, ia ter como pagar as dívidas. A situação estava muito pior do que eu pensava. Não era só um ex-marido descontrolado. Havia outras pessoas envolvidas, pessoas que podiam ser realmente perigosas. Amanda, disse, me virando para ela, você precisa ser honesta comigo. Tem mais alguma coisa que eu deveria saber? Ela me olhou nos olhos e vi neles um medo profundo. Tem uma coisa. Começou hesitante. Fala. O João, antes de morrer, ele me deu uma coisa. Disse que se acontecesse alguma coisa com ele, era para eu entregar para a polícia. Meu coração disparou. Que tipo de coisa? Um pendrive, com informações sobre a empresa onde ele trabalhava. Ele descobriu que o chefe estava desviando dinheiro, fazendo esquemas com licitações. O João estava tentando juntar provas para denunciar. Onde está esse pendrive? Amanda colocou a mão no bolso da calça. Comigo. Fechei os olhos e respirei fundo. A situação tinha acabado de ficar muito mais complicada. Amanda não estava apenas fugindo de um ex-marido violento. Ela estava carregando informações que podiam comprometer pessoas poderosas. E essas pessoas podiam estar atrás dela. Por que você não entregou para a polícia? Eu ia entregar. Mas aí o Marcos apareceu e eu tive que fugir. E agora eu não sei em quem confiar. Liguei o carro novamente e voltei para a estrada. Precisava pensar rápido. Amanda estava em perigo e eu tinha me colocado no meio disso tudo. Mas não podia deixá-la agora, não conseguia. Vamos para minha fazenda, disse, tomando uma decisão que sabia que podia mudar tudo. Não posso aceitar, ela protestou. Já fiz você se meter numa confusão, não posso... Você está grávida, sem dinheiro e sendo perseguida por pessoas perigosas. Minha fazenda é um lugar seguro, é isolada, tem segurança e você pode ficar lá até a gente descobrir o que fazer. E sua esposa? O que ela vai pensar? Por um momento, hesitei. Helena não ia gostar nada daquilo. Ela tinha horror a problemas e certamente veria Amanda como exatamente isso. Mas naquele momento,
Não me importei. Deixa a Helena comigo, respondi. Amanda ficou em silêncio por alguns quilômetros. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada de emoção. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Olhei para ela e depois para a estrada à frente. A pergunta ecoou dentro de mim, trazendo memórias que eu preferia manter guardadas. Por que mesmo estava fazendo aquilo? Porque há 8 anos, eu e minha esposa perdemos um filho. Disse, surpreendendo a mim mesmo com a honestidade. Ele se chamaria Mateus. Helena estava grávida de 7 meses quando perdemos ele. Mas sinto muito, Amanda murmurou. Desde então, nossa vida nunca mais foi a mesma. Nós nunca mais fomos os mesmos. E quando eu te vi ali no posto, grávida, sendo humilhada, foi como se eu visse uma chance de fazer algo certo, de proteger uma vida que eu não consegui proteger antes. Ela colocou a mão no meu braço. Obrigada, Roberto. De verdade. O resto da viagem transcorreu em um silêncio mais confortável. Amanda adormeceu encostada na janela, uma mão protegendo a barriga, e eu dirigi, pensando em como ia explicar tudo para Helena, pensando também nos perigos que podiam estar vindo atrás de nós. Quando avistei a porteira da fazenda ao longe, senti uma mistura de alívio e apreensão. Estava trazendo a Amanda para um lugar seguro, mas também estava trazendo problemas para dentro da minha casa. Problemas que podiam ser maiores do que eu imaginava. E no fundo da mente, uma voz me dizia que talvez aquele ex-marido no posto tivesse razão sobre uma coisa. Amanda poderia mesmo trazer mudanças para minha vida. A questão era descobrir se seriam mudanças para melhor ou para pior. A fazenda apareceu diante de nós como um oásis no meio da vastidão do cerrado. 3.000 hectares de pasto verde, gado espalhado sob a sombra das árvores e, no centro, a casa grande que construí com tanto orgulho 15 anos atrás. Era uma construção imponente, de 2 andares, com varanda ampla e jardins bem cuidados. Um símbolo do meu sucesso, mas que ultimamente mais parecia um museu vazio de memórias. Amanda acordou quando passei pela porteira principal. Esfregou os olhos e olhou ao redor, impressionada. Nossa, murmurou. É muito bonita. Obrigado, respondi, mas as palavras soaram vazias. A beleza do lugar nunca conseguiu compensar o vazio que sentia dentro daquela casa. Estacionei na frente da varanda principal. Helena apareceu na porta antes mesmo de eu desligar o motor. Estava vestida com uma de suas roupas caras, cabelo perfeitamente arrumado apesar do calor e já com aquela expressão de desaprovação que eu conhecia tão bem. Seus olhos se fixaram imediatamente na jovem grávida ao meu lado. "Quem é essa?" perguntou antes mesmo de eu sair do carro, o tom já carregado de desdém. Respirei fundo e ajudei Amanda a descer da caminhonete. Ela estava claramente intimidada pela imponência da casa e pela hostilidade mal disfarçada de Helena. "Helena, esta é Amanda", disse, mantendo a voz calma. "Ela vai ficar conosco por uns tempos." Helena desceu os degraus da varanda com passos duros, o som dos saltos ecoando no concreto. Parou a poucos metros de nós, os braços cruzados, avaliando Amanda de cima a baixo com um olhar que gelaria até o diabo. "Vai ficar?" repetiu, a voz subindo uma oitava. "E desde quando você convida estranhos para a nossa casa sem me consultar? Desde quando vejo uma mulher grávida sendo humilhada e precisando de ajuda?" Respondi, sentindo a irritação crescer. Helena riu, um som seco e cortante. "Ah, claro, o Roberto Salvador da Pátria. E o que ela fez para merecer tanta generosidade?" Olhou diretamente para Amanda. "Deixa eu adivinhar. Histórias tristes, lágrimas de crocodilo, barriga para despertar pena." Amanda baixou a cabeça, as bochechas corando de vergonha e raiva contida. Eu senti meu sangue ferver. "Helena, chega! Chega!" Ela se aproximou mais, a voz agora carregada de veneno. "Roberto, você sempre foi ingênuo, mas isso está passando dos limites."
Olha só para ela. Roupas sujas, sem lugar para morar, grávida de sabe-se lá quem. Aposto que nem sabe quem é o pai da criança. Helena, gritei, perdendo a paciência. Mas o estrago estava feito. Amanda levantou a cabeça, os olhos brilhando de lágrimas de humilhação, e começou a se afastar em direção à caminhonete. Eu não deveria ter vindo, murmurou. Perdão por ter incomodado. Espera, disse, correndo atrás dela e segurando seu braço gentilmente. Não vai embora. Deixa ela ir, Roberto. Helena falou atrás de nós. Uma vadiana dessas só vai trazer problema para nossa casa. Foi a gota d'água. Me virei para Helena com uma fúria que não sentia há anos. Vadiana, repeti, a voz tremendo de raiva. Como você tem coragem de chamar uma mulher grávida de vadiana? É o que ela é, Helena retrucou. Olha para ela, Roberto, sem marido, sem família, sem dinheiro. Se não é vadiana, o que é? É uma pessoa que precisa de ajuda, gritei. Algo que você parece ter esquecido como fazer. Helena recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Como você ousa falar assim comigo? Como você ousa humilhar uma grávida na minha frente? Contra-ataquei. Quando foi que você ficou tão cruel, Helena? Quando foi que perdeu completamente a compaixão? Compaixão? Ela riu amargamente. Eu perdi a compaixão no dia em que perdemos nosso filho e você começou a me culpar por isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amanda olhava para nós, claramente desconfortável por ter ouvido algo tão íntimo. Helena e eu nos encarávamos, 8 anos de ressentimento não dito finalmente explodindo entre nós. Eu nunca te culpei, disse baixinho. Não precisou dizer, Helena replicou, a voz agora embargada. Seus olhos diziam tudo. Cada vez que você olhava para mim, eu via a pergunta, por que você não conseguiu salvar nosso filho? Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Era verdade? Eu realmente tinha culpado Helena pela perda do Mateus? Helena. E agora? Ela continuou limpando os olhos com raiva. Você traz uma estranha grávida para dentro da nossa casa, como se fosse substituir o que perdemos, como se ela pudesse curar nossa dor. Amanda deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme. Eu não quero substituir nada nem ninguém, disse. Só preciso de um lugar seguro para ter meu bebê. Mas se minha presença está causando problemas entre vocês, eu vou embora. Não, disse imediatamente. Você não vai embora. Esta é minha casa também e você vai ficar. Helena me olhou com uma expressão que misturava dor e fúria. Sua casa? Repetiu. Desde quando você se importa com esta casa, Roberto? Você vive fugindo daqui, trabalhando até tarde, viajando. Esta casa é apenas um lugar onde você dorme. Tinha razão. Nos últimos anos, eu realmente tinha me afastado de casa, mergulhando no trabalho para não ter que lidar com o vazio que dividíamos. Mas naquele momento, vendo Amanda ali, vulnerável e precisando de proteção, senti algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Talvez tenha chegado a hora de isso mudar, disse. Helena me encarou por um longo momento, como se estivesse vendo um estranho. Você mudou, disse finalmente. Em uma manhã, por causa de uma completa estranha, você mudou. Talvez eu precisasse mudar, admiti. Ela balançou a cabeça lentamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto, sem que tentasse escondê-las. Não consigo fazer isso, Roberto. Não consigo ver uma mulher grávida na minha casa todos os dias, lembrando do que nós perdemos. Não consigo. Helena, não. Ela levantou a mão, me interrompendo. Se ela ficar, eu vou para a casa da minha mãe. Não conseguiria suportar. E sem dizer mais nada, Helena subiu os degraus da varanda e entrou na casa, batendo a porta atrás de si. Amanda e eu ficamos sozinhos no pátio, o som das cigarras e do gado ao longe preenchendo o silêncio constrangedor. Roberto, ela disse baixinho, eu não posso destruir seu casamento. Não posso. Olhei para a porta por onde Helena havia desaparecido, depois para Amanda.
Sabia que estava numa encruzilhada. Se insistisse em manter Amanda na fazenda, talvez perdesse Helena para sempre. Mas se a mandasse embora, estaria condenando uma mulher grávida e vulnerável a uma situação perigosa. Meu casamento já estava destruído, disse finalmente. Há anos nós dois sabemos disso. Helena tem razão sobre uma coisa. Eu fujo desta casa. E fujo porque não conseguimos superar a perda do Mateus juntos. Cada um se trancou na própria dor. Mas isso não significa que não possam se curar. Talvez, admiti. Mas não posso te mandar embora agora. Não quando você está em perigo. Amanda colocou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer. E se eu ficasse só hoje? Até você encontrar um lugar seguro para mim? Amanda, escuta, disse, me colocando na frente dela. Você está carregando informações que podem comprometer pessoas poderosas. Pessoas que podem ter matado o João para ele não abrir a boca. Você precisa de mais do que um lugar para dormir uma noite. Você precisa de proteção real. Seus olhos se arregalaram. Você acha que o João foi assassinado? Não sei. Mas não podemos correr riscos. Principalmente agora, com o bebê chegando. Naquele momento, ouvimos o barulho de um motor se aproximando. Um carro velho subiu pela estrada de terra em direção à casa, levantando uma nuvem de poeira. Meu coração disparou. Quem é? Amanda perguntou, o medo claro na voz. Não reconheci o veículo. Era um Corsa branco, com vários amassados, vidros escuros. Parou a uns 50 metros da casa, mas ninguém desceu. Entra na casa, disse para Amanda. Agora, mas... Agora, insisti, empurrando-a gentilmente em direção à varanda. Ficamos ali por alguns minutos tensos, eu protegendo Amanda atrás de mim, olhando fixamente para o carro. Então, lentamente, a janela do motorista desceu e um homem que eu nunca tinha visto na vida acenou para nós. Seu Roberto, gritou. Posso falar com o senhor? Depende do que você quer, respondi, não saindo do lugar. É sobre a moça aí. Tenho uma mensagem para ela. Senti Amanda ficar tensa atrás de mim. Que tipo de mensagem? Do Marcos. Ele mandou dizer que se ela entregar o que tem, ele deixa ela em paz. Meu sangue gelou. Como eles tinham encontrado minha fazenda tão rápido e como sabiam sobre o pendrive? Diga para o Marcos, gritei de volta, que a Amanda está sob minha proteção agora. E que se ele ou qualquer um dos capangas dele aparecer na minha propriedade novamente, vou chamar a polícia. O homem riu. A polícia? Seu Roberto, o senhor não sabe com quem está mexendo. Isso aqui é maior do que o senhor imagina. Então me explica. A moça tem algo que não é dela. Algo que pode causar muito problema para muita gente importante. Se ela for esperta, vai entregar logo. Porque senão... Senão o quê? Senão acidentes podem acontecer, principalmente com gente em estado delicado como ela. A ameaça era clara. Senti uma raiva fria subir pelo peito. Sai da minha propriedade, disse, caminhando em direção ao carro. Agora. Calma, seu Roberto. Não precisa ficar nervoso. A gente só quer conversar. A conversa acabou. E se vocês não saírem daqui em 10 segundos, vou buscar minha espingarda. O homem me encarou por mais alguns segundos, avaliando se eu estava blefando. Aparentemente decidiu que não valia a pena arriscar. Ligou o motor e começou a dar ré. 3 dias, seu Roberto, gritou pela janela aberta. 3 dias para a moça tomar a decisão certa. E saiu pela estrada de terra, deixando apenas uma nuvem de poeira e o som do motor se afastando. Voltei para onde Amanda estava, na varanda. Ela estava pálida, tremendo, uma mão na barriga e outra se apoiando na coluna da varanda. Eles me encontraram, sussurrou. Como eles me encontraram? Não sei, admiti. Mas agora tenho certeza de uma coisa. Isso é muito mais sério do que imaginávamos. Naquele momento, Helena apareceu na porta carregando uma mala. O que foi toda essa gritaria? Perguntou, olhando o carro se afastando. Nada que você precise se preocupar, respondi.
Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Depois, olhou para Amanda, que ainda estava visivelmente abalada. Roberto, disse finalmente, qualquer que seja o problema em que você se meteu, resolve logo, porque eu não vou ficar aqui para ver nossa vida virar uma zona de guerra. Desceu os degraus, colocou a mala no próprio carro e deu a partida. Helena, espera! Mas ela já estava saindo, me deixando sozinho com Amanda e com a certeza de que as próximas horas seriam as mais difíceis da minha vida. A noite caiu pesada sobre a fazenda. Tranquei todos os portões, verifiquei 2 vezes o sistema de segurança e orientei os funcionários que ainda estavam por ali a ficarem atentos a qualquer movimentação estranha. O silêncio do cerrado, que antes me acalmava, agora parecia ameaçador. Cada barulho de vento nas árvores me fazia olhar pelas janelas. Amanda estava na sala, encolhida no sofá, ainda abalada pela visita dos capangas. Preparei um chá de camomila e me sentei ao lado dela. A casa parecia maior e mais vazia sem Helena. Uma ironia amarga, considerando que nossa relação já estava morta há anos. Você está bem? Perguntei, oferecendo a xícara. Não, ela respondeu honestamente, aceitando o chá com mãos trêmulas. Eles sabem onde estou, sabem sobre o pendrive. Como é possível? Boa pergunta, murmurei pensando. Marcos pode ter amigos em lugares que não imaginamos. Amanda balançou a cabeça. Não, Roberto, o Marcos é pequeno demais para isso. Ele é violento, tem problemas com bebida e jogo, mas não tem influência para encontrar alguém numa fazenda particular em poucas horas. Tinha razão. Aquilo tinha sido rápido demais, organizado demais. O que exatamente o João te contou sobre essas informações? Amanda suspirou fundo, colocando a mão na barriga quando sentiu o bebê se mexer. Ele trabalhava numa empresa de engenharia em Anápolis, a construtora Alvorada. Eles ganhavam muitas licitações públicas, principalmente para obras em cidades pequenas. O João achava estranho, porque às vezes eles venciam com propostas que eram impossíveis de executar pelo preço oferecido. E ele investigou, começou a prestar atenção. Descobriu que o chefe dele, um tal de Silveira, tinha esquemas com vereadores e prefeitos. Superfaturavam as obras, usavam material mais barato do que o especificado nos contratos. Às vezes, nem terminavam o que prometiam. Sentia um frio na espinha. Corrupção em licitações públicas envolvia muito dinheiro e muitas pessoas poderosas. E ele conseguiu provas? Durante meses, juntou documentos, gravou conversas, fotografou reuniões. Tudo está no pendrive. Ela tirou o pequeno dispositivo do bolso. O João disse que tinha material suficiente para derrubar pelo menos 5 prefeitos e umas 10 empresas. Olhei para aquele pequeno objeto nas mãos dela. Não mais que alguns centímetros, mas contendo informações que valiam milhões e podiam arruinar carreiras políticas inteiras. Por que ele não entregou para a polícia antes? Tinha medo. Disse que ia esperar juntar mais provas, ter certeza de que conseguiria proteger a família antes de se expor. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Latapói, só que não deu tempo. O acidente, eletrocutado numa obra. Estava sozinho, de madrugada, num lugar que nem deveria estar trabalhando naquele horário. Sua voz ficou amarga. No dia seguinte ao acidente, arrombaram a casa dele. Levaram o computador, os papéis, tudo, mas não sabiam que ele tinha dado o pendrive para mim na semana anterior. A situação estava muito pior do que eu imaginava. João não tinha morrido num acidente. Tinha sido assassinado para calar sua boca. E agora Amanda, carregando o filho dele e as provas que ele reuniu, era o próximo alvo. Amanda, disse-me levantando, preciso ver o que tem nesse pendrive. Ela hesitou. Tem certeza? Se você vir, vai estar envolvido nisso para sempre. Já estou envolvido, respondi. No momento que te trouxe para minha casa, me tornei parte disso. Fui até meu escritório e liguei o computador. Amanda me seguiu,
caminhando devagar por causa do peso da barriga. Inseri o pendrive e aguardei carregar. O que vi me deixou de queixo caído. Centenas de arquivos, fotos de reuniões secretas em restaurantes caros, gravações de áudio onde se ouvia claramente vozes combinando valores de propina, planilhas mostrando a diferença entre o que era cobrado do poder público e o que realmente era gasto nas obras, contratos assinados com especificações técnicas que depois eram ignoradas. Meu Deus, murmurei, abrindo um arquivo de áudio. A voz clara de um homem dizia: o prefeito de Jaraguá está pedindo 20% a mais este ano. Disse que as eleições estão caras. E outra voz respondia: sem problema. Aumentamos o valor da obra em 30% e repassamos 20% para ele. Sobram 10% para nós. Era ainda pior do que Amanda tinha descrito. Não eram apenas superfaturamentos. Era um esquema gigantesco de corrupção que se espalhava por dezenas de cidades. Roberto, Amanda disse, a voz tensa. Tem alguém vindo aí? Olhei pela janela do escritório. 3 carros vinham pela estrada principal, ainda distantes, mas claramente se dirigindo para a fazenda. Meu coração disparou. Quantos funcionários ainda estão aqui? Perguntei, desligando rapidamente o computador e guardando o pendrive. Saíram todos às 6, Amanda respondeu, o pânico claro na voz. Só ficaram os que moram nas casas dos funcionários, mas elas são longe daqui. Os carros se aproximavam rápido demais para conseguirmos fugir. E com Amanda grávida de 8 meses, não conseguiríamos correr muito longe mesmo. Vem, disse, pegando sua mão. Vamos para o porão. Corri com ela para a cozinha, onde havia uma porta disfarçada que levava ao porão que eu usava como adega. Era um lugar seguro, com paredes grossas, onde podíamos nos esconder até eles irem embora. Mas quando estávamos descendo as escadas, Amanda parou de repente, dobrando-se de dor. Ai! Gemeu, segurando a barriga com força. O que foi? Acho que está começando, disse ofegante. As contrações, o Miguel está querendo nascer. Senti o sangue gelar nas veias. Amanda entrando em trabalho de parto, homens armados se aproximando da casa, e eu sem saber o que fazer em nenhuma das duas situações. Tem certeza? Outra contração a fez se dobrar de dor, e ela gemeu baixinho. Tenho. Ah, Roberto, não pode ser agora. Não pode. O som de motores parou lá fora, porteiras batendo, vozes conversando baixo. Eles tinham chegado. Fica aqui, sussurrei, ajudando-a a se sentar numa cadeira velha que tinha no porão. Não faz barulho. Vou tentar conversar com eles. Não! Ela segurou meu braço. Não sobe. Eles podem te machucar. Se eu não aparecer, eles vão revirar a casa toda até nos encontrar. Subi as escadas devagar, fechando a porta do porão atrás de mim. Pela janela da cozinha, vi 3 homens se aproximando da varanda principal. Não reconheci nenhum deles, mas todos tinham aquela cara de quem estava acostumado a resolver problemas na base da força. O interfone tocou. Seu Roberto? Uma voz chamou. Gostaríamos de conversar com o senhor. Respirei fundo e atendi. É tarde. O que vocês querem? Só uma conversa rápida sobre a moça que está hospedando. Não estou hospedando ninguém. Seu Roberto? A voz ficou mais firme. Nós sabemos que ela está aí. Vimos o carro dela na cidade. Só queremos conversar. Que carro? A moça não tem carro. Silêncio do outro lado, depois risos. O senhor é esperto, mas a gente sabe que ela está aí e sabe que ela tem algo que não é dela. Não sei do que vocês estão falando, então talvez seja melhor a gente entrar aí e conversar pessoalmente. Foi quando ouvi o barulho de vidro quebrando na parte dos fundos da casa. Eles não estavam apenas na frente, tinham cercado a propriedade. Corri de volta para o porão. Amanda estava encostada na parede, respirando pesado, tentando controlar a dor das contrações. Eles entraram na casa, sussurrei. Como você está?
As contrações estão ficando mais fortes, ela murmurou, mais frequentes. Acho que o Miguel não vai esperar essa confusão passar. De cima, ouvimos passos pesados, móveis sendo arrastados, gavetas sendo abertas. Eles estavam revistando tudo. Onde vocês estão? Uma voz gritou. Sabemos que estão aqui. Amanda apertou minha mão, os olhos arregalados de medo e dor. Roberto, sussurrou. Se eles nos encontrarem, não vão encontrar, prometi, embora não tivesse certeza disso. O barulho lá em cima ficou mais intenso. Estavam quebrando coisas agora, claramente frustrados por não nos encontrar. E foi nesse momento que Amanda foi tomada pela contração mais forte até então. Ela não conseguiu segurar um gemido de... Os passos lá em cima pararam. Silêncio absoluto. Depois, muito devagar, começaram a descer em direção à cozinha. Olhei para Amanda, que estava com a testa coberta de suor, tentando desesperadamente não fazer barulho enquanto sentia o filho tentando vir ao mundo. E soube que os próximos minutos decidiriam se sairíamos vivos daquela situação. Os passos pararam bem em cima de nós. Podia ouvir vozes abafadas, alguém abrindo e fechando armários da cozinha. Amanda apertava minha mão com força, o rosto contorcido de dor, lutando para não fazer qualquer som enquanto outra contração a dominava. Tem que ter uma entrada para algum lugar, uma voz disse lá em cima. Casa dessa não tem só os cômodos que vimos. Procura direito. Adega, porão, sótão, qualquer coisa. Meu coração martelava no peito. A porta do porão estava disfarçada, mas não era invisível. Se eles procurassem direito, encontrariam. Amanda se dobrou novamente, desta vez apertando a boca contra o próprio punho para abafar o gemido. Suas contrações estavam vindo a cada 2 minutos agora. O Miguel definitivamente não ia esperar. Foi quando ouvi o barulho que eu mais temia. Alguém batendo nas paredes da cozinha, procurando espaços ocos. Toc, 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 parede sólida. Toc, 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 outra parede sólida. E então, toc, toc, um som diferente, mais oco. Aqui! A voz gritou. Tem alguma coisa aqui atrás. O som de móveis sendo arrastados. Eles tinham encontrado a geladeira que disfarçava a entrada do porão. Amanda, sussurrei no ouvido dela. Como que você está? O bebê está vindo, ela murmurou, lágrimas de dor e desespero escorrendo pelo rosto. Eu consigo sentir. Ele não vai esperar, Roberto. O barulho lá em cima ficou mais intenso. Claramente tinham encontrado a porta. Olhei ao redor do porão, desesperado. Havia outra saída? Algum lugar para nos escondermos? Mas não. Era um porão simples com uma única entrada. Achou! A voz gritou triunfante. Porta escondida atrás da geladeira. O som da maçaneta sendo testada. Trancada. Traz o pé de cabra do carro. Tínhamos talvez 2 minutos antes de conseguirem arrombar a porta. Amanda estava ofegante agora, claramente em trabalho de parto avançado. Roberto, ela murmurou, se eles entrarem aqui, promete que vai proteger o Miguel. Não importa o que aconteça comigo, nada vai acontecer com você, prometi, mas minha voz saiu trêmula. O som do pé de cabra batendo na porta ecoou pelo porão, madeira lascando. Foi então que tive uma ideia desesperada. Peguei meu celular e disquei para o delegado Carvalho, da delegacia de Anápolis. Conhecia ele há anos, confiava nele. Carvalho? Roberto Mendes. Preciso de ajuda urgente. Estou na minha fazenda com uma mulher grávida em trabalho de parto e tem 3 homens armados tentando invadir minha casa. Roberto? Mas que diabos? Escuta, sussurrei urgentemente. A mulher tem informações sobre um esquema de corrupção gigantesco. Eles mataram o cara que juntou as provas e agora estão atrás dela. Endereço é Fazenda Santa Helena, rodovia GO 070, quilômetro 47. Estou mandando viatura agora! Aguenta aí! Carvalho, eles vão arrombar onde estamos escondidos a qualquer momento. Se acontecer alguma coisa...
O som da madeira se partindo me interrompeu. Tinham conseguido. Acabei de ver luz lá embaixo, uma voz gritou. Estão no porão. Desliguei o telefone e me coloquei na frente de Amanda, que estava agachada contra a parede, respirando pesado. Os passos descendo a escada eram lentos, cautelosos. Saiam daí, uma voz ordenou. Sabemos que vocês estão aí. Não vamos machucar ninguém, outra voz acrescentou, mas o tom não era nada convincente. Só queremos conversar. Conversar? Gritei de volta. Invadindo minha casa no meio da noite? Seu Roberto, o senhor se meteu numa situação complicada. A moça tem algo que não é dela. Se vocês entregarem, todo mundo sai dessa bem. E se não entregarmos? Silêncio. Depois, uma risada baixa. Aí a conversa fica mais difícil. Amanda gemeu baixinho atrás de mim. Outra contração, mais forte. Roberto, ela sussurrou, eu estou sentindo vontade de empurrar. O bebê está nascendo agora. Merda. Não podia haver pior timing. Os passos continuaram descendo. 3 homens apareceram na base da escada, lanternas em punho. Quando a luz me atingiu, tive que cerrar os olhos. Aí estão vocês. Disse o que parecia ser o líder, um homem alto, careca, com cicatriz no rosto. Demorou, mas achamos. O que vocês querem? Perguntei, mantendo-me na frente de Amanda. O pendrive, ele disse simplesmente. E não adianta fingir que não sabe do que estou falando. Sabemos que a moça tem. Não temos pendrive nenhum. Ele suspirou e fez um gesto. Um dos outros homens se aproximou e só então vi que estava segurando uma pistola. Seu Roberto, vou ser claro. Não queremos machucar vocês, mas essa história já custou a vida de uma pessoa e pode custar mais vidas se necessário. Vocês mataram o João. O João se meteu onde não devia. Juntou informações que podiam prejudicar muita gente importante. Pessoas que movimentam muito dinheiro, que empregam muita gente. Entende a situação. Entendo que vocês são assassinos. O homem da cicatriz suspirou novamente. Vocês têm 10 segundos para entregar o pendrive. Depois disso, foi quando Amanda gritou. Não conseguiu segurar. A dor foi tão intensa que o grito ecoou pelo porão inteiro. Meu Deus, um dos homens murmurou. Ela está tendo o bebê. Agora? O líder perguntou, claramente desconcertado. Agora? Amanda gritou novamente, se dobrando de dor. Por um momento, até aqueles homens armados ficaram sem saber o que fazer. Havia algo na situação, uma mulher dando à luz que até os mais endurecidos respeitavam. Escuta, disse para o líder, ela está tendo o bebê. Deixa eu ajudar ela e depois a gente conversa sobre o pendrive. Ele hesitou, olhando para Amanda, que estava claramente em trabalho de parto. 5 minutos, disse finalmente. 5 minutos para o bebê nascer e depois vocês entregam o que a gente quer. Eu preciso de toalhas, água quente, alguma coisa limpa para cortar o cordão, disse, tentando pensar rápido. Marcos, vai buscar. O líder ordenou para um dos homens. Enquanto o homem subia, me ajoelhei ao lado de Amanda. Ela estava suada, ofegante, mas determinada. Consegue? Perguntei baixinho. Tenho que conseguir. Ela respondeu entre os dentes. O Miguel não vai esperar. As próximas contrações vieram uma atrás da outra. Amanda apertava minha mão com uma força que não imaginava que ela tivesse. E mesmo naquela situação desesperadora, algo milagroso estava acontecendo. Uma vida nova estava vindo ao mundo. Estou vendo a cabeça, disse mal acreditando. Amanda, está quase. Ela fez força, gritando de dor e esforço. Os homens armados assistiam em silêncio, as armas baixadas, como se até eles entendessem que estavam presenciando algo sagrado. E então, entre gritos de dor e lágrimas de esforço, Miguel veio ao mundo. Pequeno, vermelho, perfeito. Chorou assim que respirou, um choro forte e indignado que ecoou pelo porão.
É um menino, murmurei emocionado, segurando aquele pequeno ser nas mãos. Amanda chorava e ria ao mesmo tempo, estendendo os braços para receber o filho. Miguel, ela sussurrou, beijando a testa do bebê. Meu Miguel. Foi nesse momento de pura emoção e vulnerabilidade que ouvimos o som das sirenes. Distante no início, mas se aproximando rapidamente. O líder dos homens ergueu a cabeça, tenso. Merda! Polícia! Vocês chamaram a polícia? Ele perguntou, apontando a arma para nós novamente. Não tive escolha, respondi, ainda segurando Amanda e o bebê. O homem pensou rapidamente. As sirenes estavam mais próximas agora. O pendrive. Agora. Amanda olhou para mim, depois para o filho recém-nascido em seus braços. Está no meu bolso, disse baixinho. Tirou o pequeno dispositivo e o estendeu. Aqui está. Agora vai embora. Deixa a gente em paz. O homem pegou o pendrive e o guardou no bolso. Obrigado pela cooperação, disse, já se dirigindo para a escada. E parabéns pelo bebê. Os 3 homens subiram rapidamente. Ouvi o barulho de carros ligando e se afastando às pressas. 2 minutos depois, a fazenda estava cheia de policiais. Fiquei ali, no porão, segurando Amanda e o pequeno Miguel, respirando pesado. Tinham ido embora. Estávamos vivos. O bebê tinha nascido saudável, mas enquanto olhava para aquele recém-nascido, não conseguia me livrar da sensação de que aquilo não tinha acabado. Não ainda, porque agora eu sabia demais. E pessoas que sabiam demais naquela história tinham o costume de desaparecer. 3 semanas depois, sentado na varanda da fazenda com Miguel no colo, eu finalmente conseguia respirar em paz. O pequeno dormia tranquilamente, embrulhado numa manta azul que Helena tinha deixado para trás. Ironicamente, era uma das poucas coisas do bebê que ela havia comprado para Mateus e nunca conseguiu se desfazer. Amanda estava na rede ao meu lado, recuperando-se do parto e finalmente sem aquele olhar de medo constante que carregava desde que a conheci. O delegado Carvalho tinha sido fundamental para resolver a situação. Com meu depoimento e as informações que conseguimos passar antes de entregar o pendrive, a Polícia Federal abriu uma operação que prendeu 15 pessoas, incluindo o tal Silveira e 3 prefeitos. Como você se sente? Perguntei, observando-a brincar com os dedinhos do filho. Segura, ela respondeu sorrindo. Pela primeira vez em meses, eu me sinto segura. Os homens que invadiram a fazenda foram presos 2 dias depois. O pendrive que levaram não serviu de nada. Eu tinha sido esperto o suficiente para fazer uma cópia antes deles chegarem. A Polícia Federal conseguiu todas as informações de que precisava. E Helena? Amanda perguntou suavemente. Ainda não teve notícias dela? Balancei a cabeça. Minha esposa tinha ligado apenas uma vez, 3 dias depois da invasão, quando soube pelas notícias do que havia acontecido. A conversa foi breve e dolorosa. Você escolheu Roberto, ela havia dito. Escolheu ela e o bebê em vez de salvar nosso casamento. Eu não escolhi ninguém, Helena. Apenas fiz o que estava certo. Para você, pode ter sido certo. Para mim, foi a gota d'água. Depois disso, apenas contato através dos advogados. O divórcio seria inevitável, mas estranhamente eu não sentia raiva ou tristeza. Sentia alívio. Você se arrepende? Amanda insistiu, percebendo meu silêncio. Olhei para ela, depois para o bebê em meus braços. Miguel tinha os olhos do pai, verdes e expressivos, mas o formato do rosto da mãe. Era impossível não se apaixonar por aquele pequeno ser. De ter salvado vocês? Jamais, respondi. De ter perdido meu casamento? Não. Helena e eu já éramos estranhos há anos. A morte do Mateus nos afastou de uma forma que nunca conseguimos superar. Mas vocês poderiam ter tentado terapia, conversado. Amanda, a interrompi gentilmente. Algumas feridas são profundas demais. E às vezes a vida nos dá uma segunda chance de uma forma que nunca esperamos. Ela me olhou com curiosidade. Segunda chance?
Respirei fundo. Havia algo que queria falar com ela há dias, mas nunca encontrava o momento certo. Quero adotar o Miguel. Amanda se sentou na rede, surpresa. O quê? Quero adotá-lo legalmente. Ser o pai dele no papel também, não apenas no coração. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Roberto, eu sei que parece loucura. Nos conhecemos há menos de um mês. Mas desde que ele nasceu, desde que o segurei pela primeira vez naquele porão, eu soube que ele era meu filho. Não biologicamente, mas em todos os outros aspectos que importam. Amanda limpou os olhos, emocionada. E eu? Perguntou baixinho. Você, disse, me levantando e estendendo a mão para ela. Você é a mãe do meu filho. E se quiser, se tiver coragem de apostar num fazendeiro cinquentão que está aprendendo a viver de novo, você pode ser muito mais que isso. Ela pegou minha mão e se levantou devagar, ainda cuidadosa por causa do parto. Você está me pedindo em casamento? Estou pedindo uma chance de construirmos uma família de verdade, uma chance de criarmos o Miguel juntos, uma chance de sermos felizes de uma forma que eu nunca achei que seria possível novamente. Amanda ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o filho, depois para mim, depois para a imensidão da fazenda que se estendia ao nosso redor. Eu amei o João, disse finalmente. Eu sei. E sempre vou respeitar a memória dele. Miguel vai crescer sabendo quem foi seu pai biológico, conhecendo a história de amor de vocês. E você amou Helena. Amei. Mas era um amor que morreu junto com Mateus. O que sinto por você é diferente. É um amor que nasceu da esperança, não da saudade. Ela sorriu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Você tem certeza de que quer uma mulher com um bebê recém-nascido, sem dinheiro, sem família, cheia de problemas? Ri e a puxei para mais perto, cuidadoso para não acordar Miguel. Amanda, você me devolveu algo que eu pensei ter perdido para sempre. Um propósito, uma razão para acordar de manhã que não fosse apenas trabalho e obrigações. Você me deu a chance de ser pai de novo. E você me deu uma família. Ela sussurrou, encostando a cabeça no meu ombro. Quando eu estava mais perdida, mais sozinha, mais assustada, você apareceu e me deu uma família. Ficamos ali, os três, embalados pelo som do vento nas árvores e pelo canto das cigarras. Miguel dormia profundamente, alheio às grandes decisões que estavam sendo tomadas sobre seu futuro. Então é sim? Perguntei baixinho. É sim. Ela respondeu beijando minha bochecha. Para tudo. Para o casamento, para a adoção, para recomeçar. Para recomeçar, repeti, sentindo como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. 6 meses depois, estávamos casados numa cerimônia simples na fazenda. Miguel estava gordinho e saudável, engatinhando por todos os cantos e enchendo a casa de risadas. A adoção foi aprovada sem problemas. Ajudou o fato de eu ter salvado a vida dele e da mãe. Helena assinou os papéis do divórcio sem contestar e se mudou para São Paulo, onde começou uma nova vida. Nas raras vezes que conversamos, percebi que ela também estava mais leve, mais livre. Talvez a separação tenha sido boa para os dois. A fazenda, que antes era um refúgio silencioso da minha dor, virou um lar cheio de vida. Amanda transformou a casa com sua presença calorosa e Miguel era pura alegria em forma de criança. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquela manhã no posto do Zé Antônio mudou o rumo de 3 vidas. A minha, a de Amanda e a do pequeno Miguel. Eu pensei que estava salvando eles, mas na verdade eles me salvaram. Porque às vezes a vida nos coloca no caminho de pessoas que precisamos salvar. E outras vezes essas pessoas são enviadas para nos salvar. Às vezes o maior ato de coragem não é enfrentar o perigo, mas abrir o coração para o amor novamente. E às vezes a família que escolhemos é mais forte que a família que perdemos.
Miguel completou 1 ano na semana passada. Seus primeiros passos foram dados na varanda desta fazenda, entre mim e Amanda, que aplaudíamos como se ele tivesse descoberto a cura para todos os males do mundo. Talvez tenha descoberto mesmo, porque quando uma criança aprende a andar, ela está aprendendo que é possível seguir em frente, que é possível deixar para trás o que nos segurava e descobrir novos horizontes, e que mesmo quando caímos, sempre há alguém ali para nos levantar e nos incentivar a tentar novamente. Hoje, quando Miguel me chama de papai com sua vozinha doce, eu sei que o Mateus está em paz, porque o amor de um pai não se perde quando um filho se vai. Ele fica guardado no coração, esperando a hora certa de ser compartilhado novamente. E quando essa hora chega, quando encontramos uma nova criança para amar, o coração não fica dividido. Ele se multiplica. Esta é a história de como um fazendeiro milionário encontrou uma jovem grávida sendo humilhada e decidiu intervir. De como essa decisão mudou para sempre suas vidas e lhes ensinou que a verdadeira riqueza não está nos bens que acumulamos, mas nas pessoas que escolhemos proteger e amar. E de como, às vezes, os maiores milagres acontecem nos momentos mais inesperados, quando temos a coragem de estender a mão para um estranho e dizer: "Você não está sozinho." Porque no final das contas, é isso que nos torna humanos. Nossa capacidade de ver o sofrimento do outro e fazer algo para aliviá-lo. É isso que nos torna uma família. Nossa disposição de cuidar uns dos outros, não por obrigação, mas por amor. E é isso que torna a vida valiosa. Saber que, não importa quão perdidos estejamos, sempre há uma chance de recomeçar. Sempre há uma porta que pode se abrir. Sempre há alguém que pode aparecer e mudar tudo. Basta ter coragem de parar e intervir quando vemos injustiça. Basta ter compaixão para oferecer abrigo a quem precisa. Basta ter fé para acreditar que amanhã pode ser melhor que hoje. E basta ter amor para transformar estranhos em família. Fim.